Hoje é dia 8/4, Dia Mundial do Combate ao Câncer, uma doença de difícil diagnóstico, difícil aceitação, difícil tratamento, uma doença muito complicada. Eu particularmente tive bastante tempo de experiência dentro da cirurgia, operando diretamente voltado ao câncer. E esse vídeo tem a intenção de poder ajudar vocês a fazer uma reflexão, você que tem um diagnóstico ou você que quer evitar, obviamente, um diagnóstico desse na sua vida. A gente vai fazer um pouquinho e eu vou contribuir hoje com o que eu tenho de conhecimento para vocês em relação ao câncer. Primeira coisa que a gente vai pensar em relação ao câncer é por que nos últimos anos a gente teve uma incidência tão grande dessa doença. É claro que existe um rastreio hoje, um diagnóstico melhor pelo avanço da medicina, mas a gente sabe que tem muita coisa por trás de uma doença que não era tão comum antigamente. E nisso que eu quero trabalhar com você, para que você possa refletir e para que a gente possa caminhar em direção ao contrário desse mundo tão doente nos dias atuais, podemos falar assim. O câncer é uma doença que tem inúmeras causas e hoje a gente não consegue bater o martelo e falar, foi por isso, foi por isso. É uma doença que a gente dificilmente consegue abordar a causa inicial, mas existem diversos fatores. A gente sabe que existe intoxicação por metais, existe pesticida, conservante, corante, existe tudo possível dentro da relação com o câncer, mas o que eu quero trazer para você é o básico. Todas as vezes que a gente tem dúvida do que fazer, para onde ir, o que fazer, qual atitude tomar, volta para o básico, volta para as nossas origens, volta para os seus antepassados aí, que seja 2, 3 ou 4 gerações anteriores, a gente não tinha um diagnóstico tão grande dessa doença quanto a gente vê hoje. E o que eles faziam que a gente não faz hoje? O que eles faziam ou que eles não faziam que a gente faz tanto hoje? Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aí. Eu vou fazer junto com você uma reflexão sobre essa doença e se você tem um diagnóstico, eu vou te ensinar uma melhor abordagem para você adquirir como um estilo de vida e se você não tem esse diagnóstico, tomara que não, vou te ajudar a tomar aí decisões que vão te ajudar a melhorar essa relação com a doença. Primeira coisa que você precisa entender, e hoje quando a gente fala de uma medicina mais integrativa, uma medicina mais completa, a gente fala muito do lado emocional. O câncer, quando a gente trabalha uma medicina mais onde a gente integra o paciente ao meio, a gente sabe que existem relações com traumas, bloqueios, dores emocionais, então olhe sempre para esse lado. Por isso que, não à toa, eu estou aqui, buscando um ambiente bem calmo, um ambiente tranquilo, porque às vezes a gente precisa disso. Então a gente vem carregando com a gente muitas mágoas, muitas dores, muitas preocupações, relações ruins com outras pessoas. Quando a gente traz essa medicina mais energética, a gente sabe que é uma doença que não tem a causa, mas a gente sabe que na maioria das vezes ela tem uma relação muito grande com um comprometimento emocional significativo. Então veja se você não está carregando nenhuma mágoa, nenhuma dor, se você não está com algum trauma, algum bloqueio, alguma coisa que na maioria das vezes não vale a pena a gente carregar. A gente sabe que na vida carregar dor é só a gente mesmo que acaba sofrendo, mágoas, traumas, insegurança, a gente sabe que o maior prejudicado é sempre a gente mesmo. Então, talvez seja uma boa reflexão para a gente começar esse vídeo e você entender que talvez seja legal deixar algumas coisas para trás, perdoar, aceitar e entender que a vida tem relação isso aí. Vamos falar um pouquinho também sobre descanso e sono. Nós, atualmente, estamos vivendo em uma sociedade, em uma rotina de muita preocupação, muito estresse. A cabeça não desliga, nosso sono está ruim, estamos dormindo pouco e a gente sabe que o sono é um momento de reparação. O que é o câncer? O câncer é uma doença onde a gente tem o tempo todo nós produzimos células cancerígenas, mas por alguma desregulação do nosso sistema imunológico, essas células estão saindo. O que estressa o nosso corpo? Estressa a preocupação, estressa o mental, estressa a falta de descanso. Afinal, é no sono que a gente repara, é no sono que a gente regenera, é no sono que a gente encontra aí a nossa melhor versão, aí, tanto cerebral quanto metabólica. Segunda coisa, exercício. Olhe para os nossos passados, para os nossos antepassados. Éramos muito ativos e hoje a gente tem uma desproporção no que a gente ingere daquilo que a gente gasta. Então estamos extremamente sedentários, ou gastando muito pouco. Por mais que você vá na academia e fique lá 30, 40 minutos, você sabe que se a gente olhar para a nossa rotina anteriormente, o gasto era muito maior. Andávamos, trabalhávamos, trabalho braçal, bicicleta, tudo, não era muito como é hoje.
carro, táxi, né? Todos esses movimentos, facilidades, comida, delivery. Então, realmente, o nosso gasto energético cada vez menor. Por isso, sempre que possível, evite o sedentarismo, evite a preguiça, evite, né? Vá buscar sempre o movimento. Quanto mais movimentar, mais relação à saúde você vai ter. Olhe para a sua alimentação. Terceiro ponto que eu quero falar com você é a alimentação. Olhe, porque a gente sabe que na mesma proporção que a gente mudou a nossa alimentação para produtos industrializados, produtos processados, as doenças começaram a aumentar. Não só o câncer, como diabetes, hipertensão. Por quê? Porque são alimentos pobres nutricionalmente. E quando a gente fala também de uma regulação das nossas células, a gente sabe que se você não tem nutriente para funcionar bem, o seu sistema imunológico vai ficar meio desregulado, você vai ter alguns problemas aí para filtrar essas células ruins. Comida de verdade, dieta da feira, do açougue, né? Comida animal, vegetal, plantio. Quanto mais próximo disso, menos conservante, menos corante, menos química, né? Menos refinamento. E a gente vai ajudar bastante isso aí a pelo menos evitar. Quarto ponto, se hidrate. Lembre-se que para limpar a gente precisa de hidratação. Então, dormir, se alimentar, movimentar, descansar e um bom equilíbrio emocional são os pilares básicos, talvez, para você evitar essa doença. Agora, se você tem esse diagnóstico, se você conhece alguém, tem um parente, esse pedacinho do vídeo é para você entender um pouco sobre a energia, sobre o metabolismo da célula cancerígena. Nós temos duas vias de energia no nosso corpo. A via anaeróbia, que é a via que não depende do ar, é a via da comida, é a via da glicose, do carboidrato, e a via aeróbia, que é a via do oxigênio, do movimento, da mitocôndria, do jejum. O câncer exclusivamente tem uma via apenas anaeróbia, guarda isso, isso é muito importante. Então, se você tem uma doença hoje, teve um diagnóstico, mesmo que tratado, mesmo que ressecado, mesmo que curado, muita atenção nesse segundo ponto. Por quê? Porque quanto mais carboidrato, quanto mais açúcar, quanto mais energia você fornecer para o seu corpo, a célula cancerígena é a que mais responde isso. A célula cancerígena ela multiplica 400 vezes mais rápido que uma célula normal. Então, se você se entope de carboidrato, de açúcar, né, de energia, você está dando combustível para essa via energética, que é a via da replicação tumoral. E a segunda coisa que você precisa entender é que a via aeróbia, que é a via do movimento, do jejum, do cardiovascular, da mitocôndria, essa via ela vai contra a via do câncer. Então, se você tem essa doença, dê atenção para essa segunda via energética. Faça mais jejuns, não precisa ser jejum radical, mas faça jejum mais movimentos, jejuns mais na sua rotina. Aprenda a jantar cedo, aprenda a não comer o tempo todo ou imediatamente ao acordar. Coloque mais low carb ou cetogênica, que são duas dietas que têm muita relação com o tratamento e com a diminuir essa doença, porque quanto mais gordura, mais proteína, menos carboidrato, menos alimento você está dando para esse câncer. E coloque movimento, de preferência em jejum. Então fazer uma caminhada, uma corrida, um movimento em jejum é uma forma de estimular a sua via mitocondrial. Quando a gente fala de mitocôndria, a gente fala de longevidade, a gente fala de saúde, a gente fala de energia. E hoje parte das doenças atuais tem muita relação com o excesso de energia do carboidrato e a pouca energia da via mitocondrial. Então a gente tem dado pouca gordura, pouco jejum, muito carboidrato, muita comida, comendo de forma frequente. Esse vídeo ele tem a intenção de fazer com que você traga uma reflexão para a sua vida. Mesmo que você não tenha um diagnóstico, e obviamente você não quer ter um diagnóstico desse, um bom estímulo mental, descanso, equilíbrio emocional, comida de verdade, exercício físico, jejum, low carb, cetogênica, né? Boas gorduras, tudo isso vai fazer você alimentar uma via da saúde, a via do tratamento, a via da remissão, a via da cura, a via de evitar uma doença. Agora, quanto mais preocupação, quanto mais mágoa, quanto mais falta de nutriente, mais industrializado, mais energia, mais sedentarismo, mais a gente está estimulando a via do acúmulo de energia, a via da multiplicação celular, a via da energia ruim. Nós temos duas escolhas para fazer todos os dias. Escolha sempre mais movimento, menos comida, mais jejum, mais nutriente, mais descanso, mais paz, tanto mental, espiritual, tudo que você puder para equilibrar
Já que é uma doença muito nova, de um tratamento ainda muito desconhecido, vá para o básico. O básico vai te ajudar tanto a tratar, quanto a fazer a remissão, quanto a evitar esse tipo de doença. Conta para mim a sua relação aí com a comida, se você tem essa dificuldade. Talvez esse, apesar de ser uma notícia ruim, né, uma doença ruim, talvez esse possa ser um combustível para você, que talvez tenha um componente genético, tenha história familiar, talvez possa ser um estímulo para você tentar mudar um pouquinho a sua relação com a comida, com o jejum e com a vida. Comenta lá nos comentários, coloca um pouquinho da sua opinião, o que você acha sobre essa doença. Tem alguém próximo de você aí, manda esse vídeo e não se esqueça, tem que dar um like, tem que dar um joinha e tem que estar inscrito no canal, porque aqui a gente está querendo trazer muito conteúdo para poder transformar a sua vida, a sua saúde e para você realmente ter saúde de verdade, que é isso que importa hoje em dia.